Estamos começando aqui mais um podcast, Expandindo a Consciência. Trouxe aqui convidados fantásticos hoje. O Eduardo, empresário, vai falar um pouquinho dele. Também o Alemão, que também tem um histórico aí, um conhecimento fantástico, além da sabedoria. Vamos aí deixar para eles falarem um pouquinho, se apresentem, falem um pouquinho de vocês. Conta pra gente, por favor. Bom, primeiramente eu quero agradecer o convite para estar participando do podcast. A gente, em geral, né, Alemão, a gente está sempre no outro lado, né? A gente está sempre entrevistando as pessoas. E hoje a gente está aqui no lado de ser entrevistado. Então, é uma satisfação estar aqui. Legal. Eduardo também é apresentador podcast. Fala um pouquinho do podcast. Então, a gente apresenta o podcast Renomado Podcast, que é um podcast mais voltado a receber pessoas que, de alguma forma, já são reconhecidas como pessoas renomadas, seja no nicho de mercado que atua, como empresário, seja como um apresentador, um músico, enfim, um atleta, vários segmentos que a pessoa pode ser reconhecida uma pessoa renomada. E essas pessoas vão até o nosso podcast para contar a história de sucesso, como que elas fizeram para alcançar o sucesso, para inspirar outras pessoas, né? Um monte de jovens aí, por exemplo, na minha época, eu queria ter essa oportunidade, porque eu tinha que fazer tudo na unha, né? Então, eu tenho empresa desde 17 anos, minha mãe me emancipou para ter minha primeira empresa, e não tinha internet, né? Então, hoje é muito fácil, hoje você consegue ver a história de sucesso de alguém e se espelhar. Antigamente não. Inclusive, antes, um empresário, uma celebridade, não ficava mostrando como que fez para dar certo. Né? Escondia, porque, né, é uma forma de... A pessoa tá lá no alto, né? E meio que blindar como que ela fez para chegar até lá. Hoje não. Inclusive, o nosso papel, né, Alemão, é mostrar como que a pessoa fez isso daí, né? Extrair o melhor que a pessoa tem para mostrar para as pessoas que estão em casa como que dá para fazer, né? Que é real, não é uma ilusão, né? A pessoa também consegue fazer. E não importa a escolaridade que tenha, aonde mora, o dinheiro que tenha, enfim, E né? como teve essa ideia desse podcast? Na realidade, eu já estava com essa ideia de montar o podcast há uns 3 anos atrás. Por acaso, ou não, né, Alemão? A gente se encontrou num dia de erro, né? Não era pra a gente se encontrar, e por acaso a gente se encontrou, a gente bateu o papo, ele falou, rapaz, eu tô pensando em, não sei, tô pensando em fazer isso aqui, o que você acha? Ele meio que veio querer pedir uma ideia pra mim, né? Pô, Alemão, a boa, cara, ó, bacana. E aí eu falei, fala mais. Nem falei que eu queria, né? Mas que eu tava pensando, eu falei, fala mais, fala mais. Ele foi falando. Falei, amor, a gente pode fazer o seguinte, cara. Pode tentar fazer alguma coisa, uma parceria aí, ó. Vamos gravar um primeiro. E aí do primeiro, as coisas foram fluindo, né, irmão? E acabou dando certo. Mas o objetivo maior do podcast é justamente isso que eu acabei de falar. A intenção, né, a primária mesmo foi de levar esperança para as pessoas. Isso é muito bom. Alemão, fica à vontade, fala um pouquinho também. Eduardo já conversa bastante. Fala um pouquinho pra gente. A apresentação dele é grande. É. Não, é legal. Falou um monte de coisa que a gente se empolga também em falar, né? Porque a gente quer o bem para todos, né? Nós estamos juntos sempre para promover o bem, né? O bem-estar e saber que a primeira coisa que a gente tem que aprender nessa vida, né? Como eu sou um rebelde que deu certo, né? Mas eu aprendi desde criança a ser o administrador de mim, né? Porque como você vai administrar uma empresa se você não administra nem a si próprio?
como você vai administrar a sua vida se você não começa a se administrando, né? Então, acho que você nascer pensando em administrar si próprio é só um grande futuro para todos nós, né? Eu agradeço aqui estar aqui sendo convidado aqui, o podcast Renomado também está agradecendo nós que estamos no comando do Renomado e agradecer aí ó, essa expansão da consciência, que é importante isso aí, vocês começar a expandir a consciência desde então. Eu fico muito grato por você me convidar, por É, convidar o nosso Renomado, para poder expressar, né, a nossa vida, né, as nossas aventuras, os nossos sim, tombos, as nossas glórias, as nossas vitórias e as nossas persistências, né, que eu acho que hoje a gente vai desenrolar tudo isso aí. com certeza. E eu fico muito grato com tudo isso aí. E vamos nós aí. Eu que agradeço, Alemão. Obrigado mesmo, Eduardo também. Agradeço também por ter vindo. Vamos falar então, Alemão, um pouquinho aí da sua história, vai. Você é do Abutres, né? Como que foi isso? Como que você entrou Você teve essa vontade de entrar no Abutres? E fala um pouquinho aí de como que você começou toda essa ideia, né? Eu sei que você tem um lifestyle diferente aí, bem mais tranquilo. Conta pra gente um pouquinho. Na verdade, começa pela simplicidade do meu pai, né? As palavras dele de colocar para quê, por quê e cuidado. Ele nunca falou para mim não e sim, né? Esse não e sim, você vira um adestrado, né? Prestar atenção no não e sim. Eu fui um cara sempre livre, né? E essa liberdade me deu a condição de trilhar uns caminhos aí dentro de uma rebeldia. E como eu não fui um cara de aprender essa situação não e sim, eu fiquei muito livre, né? Então, desde garoto, comecei a trabalhar com 8 anos, mas não era trabalho. Para mim, era uma satisfação ter uma recompensa, que, na verdade, trabalhar é uma coisa assim, até o nome é meio pesado, trabalhar, né? A gente tem que ir em busca sempre das conquistas e dos reconhecimentos, né? Porque trabalho em si, meu, o nome está dizendo, né? Então eu sempre fui em busca disso aí, isso que foi que expandiu a minha consciência desde então, né? De você poder ter a recompensa, que era o dinheiro, né? E o Uhum. reconhecimento, pô, você anda fazendo isso, você anda fazendo aquilo. E isso aí que é até hoje um combustível para minha vida, entendeu? Hoje, nós com o podcast, assim, eu já tive várias empresas, tive vários comércios, sou um tatuador renomado também, porque Legal. eu comecei a tatuar desde garoto e o clube, eu sempre fui um cara gostar de aventura, né? E nunca dei importância para ninguém, assim, que não gostasse do que eu gostava, né? Um rebeldão mesmo, mas não causando problema com ninguém, é eu e eu, né? E o estilo de moto, né? As motos. Moto Chopper, né? Que é uma moto que hoje fala custom, né? Mas no passado é Chopper, porque é moto que a gente tinha que fazer, porque não existia no Brasil. Ah, Então a gente tinha que construir a moto com estilo. E é aquele estilo que me cativou a minha alma, o meu espírito, aquele estilo de andar daquele jeito, até a posição de andar na moto, para mim era muito louco. qual foi sua referência? O que te despertou em andar de moto? Como que foi? Algum filme, alguma coisa assim? Como Exa que foi? exatamente, boa pergunta. Isso foi o filme que me pôs numa situação que é gozado. O nome do filme, em português, né, é Sem Destino. Mas eu sempre busquei meu destino nesse filme, Olha que né, coisa. que é o Sem Destino, né? Então, esse filme me deixou livre. E aí eu fui. O que ia acontecer na minha vida, eu desde então aprendi uma coisa que está dentro de mim até antes, é você tirar o bom do ruim, entendeu? Então nada me barra, nada me barra. Pode estar chovendo chuva de pedra, de granito, eu tenho que ver o que que eu tenho que aproveitar com isso aí, o que que é bom para mim, né? E eu sempre fiz isso aí e sempre me dei bem. Então, para me parar, eu sou um cara meio sem freio, né? Eu tô pronto. Você tem algum lugar que você poderia indicar para as pessoas terem ido? Ou qual foi a melhor viagem que você já fez de moto? Enfim, qual que é a experiência que você pode passar um pouco essa aventura, né, de andar de É moto? bem simples. É bem É bem simples. simples, é bem simples. Todo lugar é bonito quando eu tô na estrada. Ah, legal. Sabe, quando eu tô na estrada, meu, não importa o destino, né? Importa que eu tô na estrada sentindo
adrenalina, o vento, sabendo que eu estou na estrada voando e essa questão dessa liberdade, né? Essa liberdade, isso para mim não importa se é 10 quilômetros, é 1.000 quilômetros ou 10.000 quilômetros. Eu estando na estrada rodando, todos os lugares é perfeito, né? Não importa se eu vou pro gelo ou pro calor, não importa. Eu Você tô... tem alguma história assim, você pode contar na estrada que aconteceu, que você teve que superar, aprender, enfim, até mesmo essa chuva toda que talvez você tenha pego, que você falou. Rapaz, a história não falta É aqui, não. verdade. Tem Mas história demais, cara. é legal É contar. isso. Eu vou contar uma que eu gosto de falar. Meu amigo, vai ficar bravo, mas é meu amigo, Tudo bem. né? É amigo, né? Tem que aguentar. Nós estávamos saindo uma tarde, né, ensolarada, mas no inverno. E eu coloquei um monte de equipamento, né? 3 calças, eu tenho uma calça, tipo, não é calça de couro, chama chaparreira, né? E uma calça mais quente, tipo segunda pele, mais a calça jeans, mais a chaparreira, coloquei casaco e tal, e a jaqueta de couro, o colete, luva, cachecol, mas o sol estava trincando ainda. E o meu amigo passou em casa para nós ir junto. Ele começou a olhar para mim e falou: esse cara tá louco, né? Um sol desse, o cara pondo 3 calças, 3 blusas, de luva, cachecol. Mas era inverno. Eu tenho experiência, né? Pô, já passei mal, né? E ele só com uma calça de jeans normal e uma jaqueta de couro normal, sem luva, tranquila. Mais rebelde do que tudo, né? Já vai Aí vendo, né? eu fiquei, e ele subestimou eu. Fez uma carinha, falou: Ô, alemão, tudo isso aí? Eu falei, tudo isso. E ele, eu falei, cada um, né, meu? Pô, o cara anda de moto tem que ser ligeiro, Tem que né? conhecer, Senão, né? tem que ser ligeiro. Senão... Aí, rapaz, nós pegamos a estrada aqui em São Paulo, né? Pegamos a estrada, aí pegamos a interligação no Rodoanel. Aí quando eu entrei no Rodoanel, que eu entrei assim na estrada, assim, com tudo aquilo, comecei a sentir um friozinho. Aí eu comecei a dar risada dele. Ai, ai, ai. Comecei a rir. Falei, nossa, ria, cara. Comecei a rir. Mas daqui a pouco aí veio a consciência. Veio a consciência, me cobrou na hora. Olha, O perigo que ele estava correndo. Que o frio, se eu estava sentindo o frio daquele jeito, imagina ele. Aí eu começou o momento começou a ficar triste para mim. Eu preocupado com aquilo e no Rodoanel não tem posto de apoio, né? apoio, sim, sim. E eu não vi a hora de chegar num lugar de apoio para poder parar, para auxiliar ele, que eu sabia que ele estava passando mal. E aí veio, você vê, a consciência, ela sempre dá um toque para Com nós. certeza. Tem que se ligar, não é só rir. A vida não é Verdade. só risada. Sim. Aí, pô, graças a Deus, demorou pra caramba, mas paramos num posto. Apareceu um posto que tinha loja de conveniência. E aí eu parei. Antes ele parou, eu cheguei pra ele e falei assim: e aí, como é que tá? Ô, alemão, travou minha mão. Meu Eu não Deus. tô aguentando. Os dedos dele estavam que nem Pelo- linguiça fresca, Nossa Senhora. roxa e lisa. Mano, Senhor. eu tava preocupado com ele e ao mesmo tempo ria, cara. Eu falei, vai, ô seu besta, você tá rindo de mim aí, ó. Aí a sorte nossa, né, que sempre eu A levo mais. prevenido capa de chuva, né? Que segura o frio, né? Ela corta o frio. Entramos na loja de conveniência, tinha um par de luva, Nossa. parece esperando ele. Que Uma luva que é sorte. das melhores, porque ela é de Napa, não pega umidade e nem chuva, ela é Olha. barato. Pagou R$ 10 do par de luva. Nossa. E aí eu peguei a capa de chuva, arrumamos jornal, enchia de jornal, porque é tática antiga, que não tinha, né? Eu enchia de jornal nas Pra pernas, proteger. no peito dele, a luva, e chegamos nós íamos. Mas, meu, foi a salvação dele. Mas foi foi uma história que foi dar risada, ao mesmo tempo foi, né, perigosa, porque é hipotemia, né? E outra, pode ter um ataque cardíaco, alguma coisa assim, né? Mas ao mesmo tempo foi uma comédia, isso aí foi assim, é marcante pro resto da minha vida, né? É uma delas, né? Uma de milhares, né? Mas nem de Imagino. centenas, Eu viu? imagino. É.
É legal Mas assim. isso é interessante. A gente pode pegar esse exemplo, né, de que nós precisamos realmente não só atento a nós, né? Tudo bem, a gente tem que se preocupar com nós, mas tem que se preocupar com o outro também, né? A gente pode achar engraçado até ter avisado, mas ao mesmo tempo eu acho que ele aprendeu também com essa, né? Eu acho que todo mundo aprendeu nesse sentido. Lógico que tem a questão da vida que tem que ser preservada, mas eu concordo com você, entendo você, que a nossa consciência sempre vê o lado humano também. A gente tem o lado humano interno, né? Que a gente vê como outro ser humano poderia estar sentindo, né? E a gente precisa ter essa sensibilidade. Acho que as pessoas estão perderam um pouco essa sensibilidade. Acho que as pessoas precisam retomar essa sensibilidade, de entender o outro, né? Ter essa questão de você ver o outro, que o outro está tendo dificuldade, e você tem um recurso para ajudar de alguma maneira. Não só pode ser com uma palavra, ou com conhecimento, ou pode ser um recurso mesmo físico, né? Que no caso de uma blusa, enfim. É isso, Mas pode falar. é isso mesmo, porque é o que eu falo, eu tenho um filho adolescente e tenho um filho bem maduro já também, e eu sempre falo com meu filho, o maior mestre da vida, da nossa vida, é o vacilo e o vacilão. O vacilo é quando você faz alguma coisa que não deu certo, você vê se você aprende. Se você repetir, você vai ser um burro. Uhum. Coitado do burro, né? Vai ser um Não cara sem aprendeu. noção, vamos dizer assim, porque o burro tem a inteligência, né? O vacilo. Então você reconhece o vacilo e não pratica de novo, para não ser, né, um cara sem noção, né? Ou vacilão. Você, pô, aprender às vezes com o vacilo dos outros, né? Alguma coisa, infelizmente, você aprender alguma coisa, mas não fazer igual. E toca a vida, né? Porque às vezes a pessoa quer ser inteligente e não perde a oportunidade de aprender com os erros próprios e com os erros dos outros, né? Isso é a sabedoria, É, né? porque às vezes a gente quer ser igual aos outros e não tem que ser, tem que ser você autêntico, né? Tem que ser autêntico, né? Uhum. Então, para você se lapidar, né? O vacilo e o vacilão são os maiores mestres. O resto a vida proporciona a você, vai te abrindo caminhos, né? Se você está buscando o melhor para você, a sua consciência e tal, o melhor caminho é sempre ficar observando essas coisas, esses detalhes da vida, que deixa a nossa estrada da vida livre, né, meu? Né? Eu concordo com você. A gente tem que realmente ver o caminho que a gente está traçando, mas é também aprender nesse caminho a, a- a observar, né, o que você pode melhorar, ou às vezes com os erros dos outros, né? E eu acho que isso também é muito importante em todas as decisões, pode ser no lado pessoal, profissional, né? É muito importante as pessoas ficarem atentas, né? Eu falo também que a gente aprende com os pais, né? Aprende com os avós. Eu aprendi muita coisa com meus avós, né, que de certa forma me criaram mais. Só que a questão é sempre você estar aberto a aprender, né? Você está aberto a perguntar também para os seus pais, para os seus avós ou familiares próximos, já que se você não tiver pai nem mãe, né, que às vezes tem pessoas que não tiveram, mas familiares próximos das dificuldades que passaram, porque ali você também vai aprender algo para sua vida, né? E então, eu acho que é importante trazer essa consciência para esses jovens de hoje, assim. Vou passar a palavra um pouquinho para o Eduardo. Eduardo, fala um pouquinho também, que senão a gente vai só... Fala um pouquinho aí da sua empresa, como que funciona. Você faz... são consultorias, né? Conta um pouquinho também. Você trabalha com isso? Não, as minhas empresas não tem nada a ver com podcast, nem com Tá, essa tudo parte de bem. mentorias que eu dou. A parte de mentoria eu dou só para empresários. A sua empresa. E eu trabalho com 3 nichos específicos. Uhum. Alavancagem, que é a pessoa sair do 0 a 1 rápido, né? Fazer um MVP, que é um investimento pequeno para saber se aquela ideia dá certo ou não, mais para startups. O outro é para empresas que quebraram, né? Uhum. Então, ajudar a pessoa a ver se tem solução e ver como a melhor maneira da pessoa conseguir sair daquele toleiro que ela tá. E a outra é escalar, né? Sei lá, a empresa está vendendo 100 e ele quer vender 200. Como fazer para isso chegar mais rápido? Você tem algum exemplo? Cara, eu dou um exemplo que tem pessoas que me procuram e eu sempre coloco a pessoa eu explico para a pessoa que tem 3 tipos de pessoas. Tem a começadora de coisas,
que o tempo todo ela começa uma coisa, depois começa outra, depois começa uma, mas nunca termina nada. Então a pessoa tem que ver qual é o perfil dela. Tem a pessoa que é uma realizadora, ela pega e termina, e tem a que nem começa. A pessoa entender qual é o perfil dela ajuda muito. Porque a que nem começa, de preferência, ela deve procurar ou se reprogramar ou procurar numa outra linha de trabalho, até conseguir se reprogramar. A pessoa que ela tem uma tendência de começar várias coisas, ela tem que conseguir, por exemplo, pegar algo que é muito fácil de sair do 0 a 1. Tem pessoas que são excelentes de pegar e começar coisas. Então ela consegue dar o pico, mas tem dificuldade de manter as coisas. Se ela tem esse perfil, ela tem que contratar um administrador para manter as coisas que consegue. Vamos dizer assim, ela implementa, ela consegue colocar uma inovação, mas ela tem dificuldade de manter aquilo depois que deu certo. Essa visão de qual é o perfil dela, e se é o perfil, por exemplo, de uma realizadora, que ela consegue ter todas as funções mais necessárias para uma empresa se manter em pé, que é muito raro. Em geral, só 3% da população tem, né? Cada 100 empresas que abrem, só 3 dão certo. Então, a mentoria que eu dou, em geral, são para esses 3 nichos, né? Mas sempre para empresários. Legal. Então, geralmente estão nessa dificuldade, né? Você vê que alguns empresários precisam desenvolver algumas habilidades. O que que você indicaria para esses empresários? Talvez esteja passando alguma dificuldade, que nem você falou. O que que você poderia deixar de dica, vamos dizer assim, para esses empresários aí? Além de buscar você, lógico, encontrar você para poder buscar sua consultoria, mas o que você poderia deixar de uma dica aí para elas? Eu vejo que, assim, de todas as pessoas que me procuram, isso é unânime em todos. Todos têm uma tendência a jogar a culpa do próprio erro nos outros. Ou em tudo, no governo, enfim. A primeira coisa, a pessoa tem que puxar a rédea da vida. A empresa quebrou, a responsabilidade se não for total, às vezes tem sócio, mas a responsabilidade de quem está ali, quem está olhando, quem é o dono. Enquanto a pessoa não puxa a rédea, ela fica patinando, ela não sai do lugar. E aí só vai afundando mais. Quando ela puxa a rédea, aí ela assume a responsabilidade das suas ações, suas decisões, começa a melhorar. Então esse é o ponto mais primordial. A Ela consciência, tem que ter consciência ter do que ela está consciência, fazendo com a empresa dela. ela tem que ter, ela tem que ter consciência que é importante puxar a responsabilidade para si, porque a maioria das pessoas ficam culpando todo mundo. Ah, mas foi fulano, foi ciclano, enfim. Na PNL a gente chama de terceirizar, né, a responsabilidade, a gente fala. Porque a gente tende a olhar o outro, né, e terceirizar, falar que ele que é o culpado em vez de assumir a própria responsabilidade. Eu entendo essa capacidade de você conseguir também parar e refletir antes de tomar uma decisão, né? Porque a gente entra no automático, a gente fala. Acaba entrando nesse automático, a gente não consegue sair e não tem ninguém que te ajude, às vezes, naquele momento. Então, uma pessoa que possa, né, que nem uma consultoria ou uma ajuda assim, que possa despertar essa consciência e entender um pouco mais a situação, porque não adianta fazer a mesma coisa todo dia do mesmo jeito. Tanto é, acho que o, o alemão sabe muito bem isso. A gente precisa ter, sempre fazer coisas diferentes todos os dias, porque isso é uma forma de expandir a consciência e também obter outras experiências. Porque se você age da mesma forma todo dia, da mesmo modelo, da mesma forma, tendo o mesmo comportamento, a tendência é ter o mesmo resultado. Às vezes aquele resultado que você está tendo não está sendo positivo. Então você precisa ter essa consciência, né? Trazer a consciência do que você está fazendo inconscientemente para você mudar esse rumo, né? Mudar essa direção. Eu tenho certeza que seu trabalho ajuda bastante nisso, né, Eduardo? Edu? É que, na realidade, cada pessoa tem uma necessidade, né? E o que a gente faz, na realidade, é como se a gente pegasse uma lanterna, a pessoa está dentro de uma casa escura, e a gente vai
tentando mostrar para a pessoa, falar, ó, a gente tá vendo de fora, porque ver de fora é muito mais fácil, né? Aham. Quem tá fora de um carro consegue ver todos os pontos cegos, dentro do carro muitos pontos cegos a própria pessoa não consegue ver. Então quem tá fora, quem já passou por aquele caminho, quem trilhou já, é mais fácil, né? Consegue ter uma visão um pouco mais ampla naquele aspecto. E assim, é interessante também aceitar o momento, né? Aceitar que não deu certo, ou aceitar que aquilo que você caiu de alguma maneira é uma questão de você entender o que você está fazendo e aceitar o que você está vivendo agora para poder realmente despertar. Porque primeiro começa na consciência, você tem que trazer a consciência do seu momento de agora. Não adianta só ficar nesse mundo, né? Aí a pessoa fica fechada naquele mundo e vai fazendo só do jeito dela. E a vida não é assim, na verdade. A gente precisa achar outras rotas, outros caminhos, outras direções que pode chegar no mesmo lugar, mas vai te trazer outras experiências, né? Às vezes você não pode usar sempre a mesma rota todo dia. Eu sempre falo, às vezes, você vai da padaria para sua casa, da sua casa para a padaria, no mesmo dia, no mesmo lugar, pelo mesmo caminho. Aí eu falo, por que você não faz um outro caminho nesse dia? Porque você muda, sua mente desperta. Quando você muda sua forma de agir e comportar todo dia, esse é um exemplo simples, né, que eu sempre digo, que é você não vai para a escola, leva as crianças todo dia para o mesmo caminho, faz outro dessa forma, hoje ou amanhã, faz de outra forma, todo dia faz um caminho diferente, porque às vezes você fala assim, nossa, eu nem sabia que tinha uma padaria aqui, ou não sabia que tinha esse mercado aqui, não sabia, porque você mudou a rota aquele dia e descobriu que tinha um estabelecimento que você precisava, por exemplo. Então, eu sempre digo, sempre mude o seu caminho, todo dia, de alguma forma, para você ir despertando e tendo visões diferentes da mesma situação. Aí você pode conhecer outras pessoas no outro caminho. Então, é interessante, posso fazer essa analogia, né? De sentido de quais caminhos você está tomando e se esse caminho que você faz todo dia está dando o resultado que você precisa. E aí, às vezes, você tem que mudar esses caminhos, na verdade. Isso eu vejo que, na verdade, há um bom tempo atrás, eu nasci e fui criado numa cidade metalúrgica, né? E nessa cidade natural, que é Santo André, ABC Paulista, era lá todos os jovens, era natural entrar no Senai, aprender uma profissão, vo- já agregado na empresa, entrava na empresa, se aposentava na empresa com aquela profissão, naquela profissão ele conseguia cuidar da família, uma casa, um carro e uma aposentadoria, com a mesma profissão. Esse tipo de pessoa, em 2025, não funciona mais. Não funciona mais. Essa coisa de é isso para minha vida. Não. Isso faz parte da minha vida. Não pode ser isso para minha vida. Onde já se viu você não tem mais isso, né? Com tanta tecnologia, com tanto avanço, com tudo dinâmico, né? Nós temos que fazer parte desse dinâmico, dessa parte dinâmica. E hoje também temos também a questão da vantagem das redes sociais, da internet, dos cursos online e tal, que proporciona você estar se atualizando o tempo todo e olhando você por outros ângulos, né? Que antes você tinha aquela luz e aquela luz, você chegou nela, ela apagava, você era enterrado, né? Acabou tudo, né? Acabou tudo. Ficar 20 anos, 30 anos numa empresa, né? Que nem Exatamente. fala, né? Ou pessoas também com um pensamento, né? Às vezes não é só o trabalho, nós estamos falando do trabalho, mas o seu pensamento também tem que ser dinâmico. Não é o que você pensa hoje que amanhã é igual, né? Tem que se atualizar. Não vai, senão as pessoas ficam sofrendo muito, porque o mundo não dá tempo para quem está parado. É quem está no tempo. Quem está parado, eu sou assim. Rapaz, pensa bem, eu sou assim, eu estou assim, né? É diferente, né? Então a galera ele tem um projeto de vida e acha que aquele projeto tem que ser aquilo que vai vingar. Às vezes aquilo lá é para você encontrar outro, né? Às vezes que nem já acontece, já vi muitos pessoas que vai fazer uma faculdade, chega lá, não é aquilo. Aí faz outra, não é aquilo. Mas proporcionou ele chegar em uma faculdade que ele queria. Então não é uma coisa, é a persistência, né? De você
buscar um propósito seu de vida natural, não o que você imagina ou o que foi orientado. Porque às vezes a orientação te permite você ficar trilhando num caminho que não é seu, né? Eu Então, concordo. Pode falar. Ele falou uma coisa bem interessante. Eu estava lembrando que meu primeiro trabalho registrado foi de uma profissão que não existe mais, chama mensageiro. Mensageiro é um abaixo do office boy. Então eu entregava cartas dentro de uma empresa, que chamava na ocasião Viação Cometa. Eu era o mensageiro do presidente da empresa. E aí eu saí de lá e fui trabalhar no banco. Aí eu fui para office boy. Aí eu fui promovido para office boy. Office boy podia entregar carta na rua, né? Dava de ônibus, de táxi e entregava. Essas duas profissões basicamente não existem mais, porque hoje em dia já tem WhatsApp, já tem e-mail, já tem um monte de coisas que naquela ocasião não tinha. Quando eu saí da versão Cometa, iniciou o fax, que para quem não sabe que está em casa, fax é um como se fosse um telefone que a pessoa escreveu alguma coisa e passava o papel para outro telefone. Isso, vamos dizer assim. Chamava um fax isso daí. Enfim, e hoje está indo tão rápido que se a pessoa se apegar a alguma profissão, a algum status, algum cargo, enfim, qualquer coisa, se o mundo está tão dinâmico que se a pessoa ela tiver apegos, sofre muito. É verdade. Então, quanto mais consciência de que o mundo está se movimentando muito rápido, e se você não se movimentar rápido também, você fica para trás, é importante. Isso é uma verdade mesmo. A gente precisa acompanhar, né, o que está acontecendo em toda na sua convivência e tal. A gente são situações, né? A gente vive nesse mundo, mas nós criamos esse mundo de certa forma. Então, a gente decide também se a gente quer viver nesse mundo ou não, né? No sentido de, será que a gente tem que entrar nesse mundo muito dinâmico ou a gente pode ter um momento também de lazer, né? Eu acho que também é uma questão de pensar e refletir, porque tem muita gente ficando muito sobrecarregada ou com muita ansiedade. Então, tem muita gente com depressão por causa disso também, porque as pessoas querem saber tudo ao mesmo tempo e não dá tempo de aprender. Essa é uma sensação, às vezes, de estou ficando para trás, né? Mas é uma sensação também de o que eu tenho que aprender, que eu estou para trás, o que eu tenho que fazer. Isso dá um pouco de ansiedade também. Mas eu acho que é importante as pessoas terem consciência que o ser humano tem o tempo de aprendizado. Né? Você não vai aprender tudo num dia só. A gente não é programado, não é um robozinho que você põe lá um chipzinho. A gente tem um tempo para você aprender aquele conhecimento, desenvolver aquela habilidade. Então a gente precisa também ter um pouco de sabedoria, respirar, ir com calma e decidindo o que quer aprender, o que quer fazer, o que você gostaria de melhorar em você, e aí você consegue direcionar a sua vida melhor. Porque se eu fico nessa ansiedade, muita coisa, muita informação, muita aceleração, né? Às vezes aqui em São Paulo é muito acelerado. Ah, tem que estar lá, tem que estar aqui, daqui a pouco tem que entregar alguma coisa ali. Mas essa mente muito acelerada também pode ter um vício ali por trás de comportamentos, tudo. Então é importante sempre refletir o que você está fazendo no seu dia. Uma coisa que eu gostava muito de fazer, eu vou passar um pouquinho da minha experiência também para vocês, era chegar à noite e falar: o que que eu aprendi hoje? Aí eu chegava, anotava. Ah, e o que que eu quero fazer amanhã? O que que eu preciso melhorar amanhã? E aí eu olhava o meu comportamento e falava: nossa, acho que eu posso aprender aqui também. E amanhã, no outro dia, eu já pegava e já executava aquele plano que eu tinha planejado no dia anterior. E de certa forma, isso foi fazendo eu aprender mais rápido. Mas é que eu falo, o ser humano não aprende de uma hora para outra. Você precisa ter desenvolvimento. Vou dar um exemplo de uma habilidade. A pessoa quer andar de cavalo. Nunca andou de cavalo. Então a pessoa vai começar, sobe lá, vai num lugar que pode andar de cavalo, vai começar a andar de cavalo, depois vai acostumando com o cavalo, depois vai galopando, daqui a pouco começa a acelerar mais o cavalo. E assim você vai aprendendo. É igual dirigir um carro também, você não aprende de um dia para noite. Dirigir uma moto também, você não aprende de um dia para noite. Não dá para pegar uma moto inexperiente e sair viajando por aí. A gente tem que ter um pouco de conhecimento para fazer isso. Então, isso leva um tempo, né? Leva o aprendizado disso. Mas a questão é o que você quer fazer, o que você quer aprender, né?
quais são as direções que você está tomando para sua vida aí para você realmente ter sabedoria, né? Equilíbrio. E você justamente não ficar nessa ansiedade. Tem muita informação, muitas coisas acontecendo no mundo, mas ao mesmo tempo, como que está o seu mundo interno, né? Isso aí, Ed, eu vejo que é o seguinte, a importância da pessoa ser campeã de si próprio, né? É, Que as pessoas querem ser campeã. Ela, em qualquer lugar, ela entra num páreo e quer ser a campeã. Lá do, quer subir no pódio, no primeiro já lugar, chega em tal. primeiro. É, mas a pessoa, não, ela tem que ser campeã de si próprio, né? Por exemplo, a pessoa vai fazer uma corrida. Tem as pessoas que estão preparadas para ser campeã de 1.000 quilômetros, de 1.000 metros, de 100 metros. Então, você tem que ser campeã da sua caminhada. Não queira Uhum. ser campeã, às vezes a pessoa quer um absurdo, né? Ela começa a jogar tênis, quer já ir para, né, lá para, como é que é o maior campeonato de tênis do mundo lá, quer ser campeão lá Não tem essa. Seja campeã de si, né? Então as pessoas estão com Você, esse negócio que acelera muito e tem que despertar a consciência. Cada um tem a sua limitação e tem a sua vitória. Às vezes tem gente que, pô, você vê uma pessoa que não caminha direito, que ela tem problema de deficiência, ela dá 10 metros, 10 passos, ela virou campeã dela. Ela conseguiu dar 10 passos. Vou conseguir dar 10 passos. Ela comemora aqueles 10 ah, com passos. certeza. E- A gente pode ver reabilitação de senhorzinhas, né? Que então. as senhoras, senhores que querem andar, né? Que tem problema Então, de andar e começa devagarzinho, sentando na cadeira, levantando, então, para ir começando a andar, né? tem gente que fica Então, campeã de sim. ficar em pé. Uhum, Então, as pessoas estão com essa mania de querer ser o melhor, mas tem que ser o melhor de si, não o melhor em cima dos outros. Por exatamente. subestimar os outros. A consciência de cada um. Tem que despertar a consciência. Você tem que ser o seu melhor. Né? O seu melhor é limitado. O campeão é limitado. Ele queria ser melhor do que ele era. O campeão lá que pegou a taça. Então, seja cada um, levanta a sua taça. Né? O Sobe no seu Alemão, pódio. você me puxou, eu lembrei de uma situação que está acontecendo até, né? A gente vê um campeão de boxe, né? Que nem o Popó. Ele está enfrentando umas pessoas, uns outros oponentes, vamos dizer assim, que talvez não tenha tanta capacidade e habilidade para enfrentar ele, né? Porque pela quantidade de experiência que ele tem, bagagem de experiência no boxe que ele tem, você vê que as pessoas que tentam enfrentar ele não estão preparadas para aquele tipo de luta, né? Vamos dizer assim. Precisa ter um bom tempo ali de aprendizado, um bom tempo de experiência, né? E o feeling E, também, e né? subindo, né, os degraus devagarzinho, né? Você também não pode subir de uma hora para outra. Você vê que sobe de uma hora para outra, não fica legal, né? Mas as pessoas estão tentando enfrentar um campeão de uma forma que amadora, né? Vamos dizer assim. Então, não sei se é por causa de mídia, alguma coisa, mas a gente vê nesse sentido, na parte de habilidades e capacidades, que é um bom exemplo de pessoas que não estão preparadas para aquilo. E é o que geralmente o que acontece é que não conseguem acompanhar, porque a velocidade é muito maior do que uma pessoa que está começando, né? Eu vejo que também pode ser até importante para ele se colocar no lugar dele, né? Uhum. Porque ele se colocar no lugar dele, aí ele sabe que ele é limitado, que ele não tem tudo aquilo e tal. Ele fez essa afronta, e para outros, é que nem eu falei, de perceber e ver isso aí para não se meter na mesma, não entrar na mesma história, né? Eu acho que essa ansiedade é você querer ser o que você não tem condições de ser, ou você não tem o feeling, né? Porque as pessoas querem ser uma coisa que não é dela. Verdade. Ah, quer ser um pintor, mas não pega no pincel, ou quando pega não tem paciência de pintar, porque pintar, um exemplo, né, eu estou falando que eu mexo com arte, eu mexo com. Legal. Tem que ter paciência, né, para as coisas acontecer, uma paciência e foco. Então as pessoas não têm paciência, não têm foco e quer ser. Pô, então a vida ela só é melhor quando você tem paciência e foco, né? Sim. E aí como que você vai querer ser uma coisa se você não tem paciência, não tem foco para qualquer coisa na Qualquer coisa. vida, não é, o Ed? Não Sem é isso aí? dúvida. Qualquer profissão, Qualquer qualquer coisa coisa que é você for aprendendo. paciência Sim. né? E foco, né? E não desistir também, E né? seja campeão de si próprio. Isso, É, resistir, e passar chega uma pelas hora também, dificuldades, né? tem pessoas que lê um livro por dia, tem outro que não consegue.
Eu sou um cara inquieto. Eu, por exemplo, se for para ler um livro, eu acho que eu não leio, cara. Eu não consigo ler um livro assim, sentar e ler um livro. Um livro. Eu leio esse livro, mas pausado, né? Então, cada um tem uns trejeitos natural nosso, né? Não é nem... Não é... é que eu falo, cuidado com a mente, que a mente, olha o nome dela, mente. Usa sempre a sua consciência, né? Perfeito, é isso aí. É isso aí, Alemão. Então, eu vejo assim também, as pessoas precisam ter essa consciência da própria mente e saber as limitações e saber onde você quer desenvolver, né? Porque quando você descobre isso, fica mais fácil de falar, tá, então eu preciso, por exemplo, as pessoas têm muita dificuldade de falar em público. Então é uma questão também, às vezes a gente precisa ter o desenvolvimento disso, né? Aprender, eu quando eu tinha, sei lá, eu tinha uns 15 anos, eu fiz curso de teatro, então isso me ajudou a me expor mais, ter mais facilidade de me expor, mas é uma habilidade também, fui aprendendo, fui desenvolvendo. Eu acho que a gente precisa ter essa consciência de que quais são as habilidades que eu preciso desenvolver como empresário, quais habilidades que eu preciso desenvolver como um lutador, como enfim, porque são várias técnicas que você pode aprender naquilo, né? Para ser um pintor também, para ser um marceneiro. Meu avô foi marceneiro, então tô dando dica da marceneira, mas para ser um bom marceneiro também, qualquer profissão, qualquer caminho que você for seguir, que você goste de fazer, que é importante você estar gostando do que faz também, né? É você fazer com essa viés de o que eu posso aprender nesse caminho, o que, que eu posso ter de bagagem e ter a sabedoria de que você está aprendendo. É um caminho de aprendizado até a excelência, né? Que chega uma hora que você faz aquilo sem pensar mais. É como dirigir moto, carro. Às vezes chega uma hora, eu dirijo o carro assim e nem penso mais. Eu estou pensando em outra coisa e dirigindo. Às vezes você está tão já no automático. Porque fala que a gente tem essa capacidade de deixar algumas habilidades envolvidas inconsciente, né? Então a gente faz sem pensar às vezes. Mas pode falar, Eduardo. Então, Não sei se está puxando um gancho aí. a, a gente está vivendo uma era que as pessoas só querem fazer o que gostam. Se eu fizesse só o que eu gosto, eu não teria nada, cara. Eu faço o que eu gosto e faço o que eu não gosto. Eu procuro fazer pelo menos 70% do que eu gosto. Mas tem coisa que eu não gosto. Por exemplo, sei lá, nas minhas empresas, uma delas tem coisas que eu não gosto de fazer. Dá um exemplo. Acordar cedo. Porque eu tenho que acordar muito cedo. Tipo 6 da manhã. Porque é um horário que as coisas funcionam na empresa 6 da manhã. Eu não gosto de fazer isso. Outra coisa que eu não gosto, mas eu faço. Por exemplo, que é um dos problemas de boa parte dos empresários. Eles não gostam de fazer uma controladoria. A controladoria é primordial para ver se a empresa... Assim, ó, é como se fosse o GPS da empresa. Tá indo bem ou não tá? Quer fazer um fluxo de caixa, fazer acompanhamento. A maioria não gosta de fazer isso. Eu faço na marra, mas eu faço. Eu tiro um horário. Por exemplo, eu funciono bem de madrugada. Deu meia-noite, assim, eu começo a fazer todas as minhas planilhas e vou vendo tudo. Pego coisas que, sei lá, pego um salgadinho, chocolate para passar mais rápido aquilo. Mas eu faço o que eu não gosto também. Por que eu tô falando isso? Porque os jovens hoje em dia, cara, só querem fazer o que gostam. Uhum. E se a pessoa for nessa linha, lascou, cara. Tipo, quem gosta de trabalhar assim 100%? Tirando eu, porque eu gosto de trabalhar. Não, tipo, eu sempre gostei. Eu nem consigo entender porque as pessoas não gostam de trabalhar. Porque eu sempre trabalhei com o que eu gostava. Raras vezes que eu trabalhei com alguma coisa que eu não gostava. Acho que talvez o meu segundo emprego. Porque o primeiro eu gostava bastante. Que eu trabalhei 2 lugares só como empregado, o resto eu trabalhei pra mim. Aliás, 3, né? Que o primeiro eu não trabalhei registrado, mas... Sim, sim. Enfim. As pessoas hoje em dia, elas estão com o linear a frustração muito baixo, principalmente os jovens. Então, fazer o que não gosta também é importante. Por exemplo, quem gosta de tirar o lixo de casa e colocar o lixo para fora? Ninguém gosta. Quem gosta de lavar uma panela de suja? Ninguém gosta, mas é necessário. Enfim, entende? Para a vida fluir, tem que fazer também o que não gosta. Porque se você fazer só o que gosta, a probabilidade de você ter dificuldades na vida é muito alta. Porque a vida não vai ser só flores.
né? Vai ser só valores. Não, eu entendo perfeitamente. Essa questão de a gente fala muito de fazer o que gosta, é no sentido, às vezes, de escolha de profissão, né? Porque às vezes você não adianta você entrar numa profissão que você não tem afinidade. Aí entra numa faculdade e quer sair, fica, vai até a metade da faculdade, é o que às vezes acontece. Mas também os jovens estão descobrindo o mundo, de certa forma, descobrindo o que gosta, né? É um momento meio mais complicado assim de decidir, mas tem algumas ferramentas que ajudam esse jovem descobrir pelo menos uma área que possa tá atuando. Goste no sentido de, eu gostaria de ser médico, né? Gostaria de ser bombeiro, não sei, gostaria de ser, enfim, o que a pessoa, ou o jovem, ou a criança, ou a menina, ou o menino tenha interesse em trabalhar. Porque a intenção de gostar é isso. Os afazeres diários naturais que a gente precisa fazer, até entendo que às vezes você precisa superar um pouco, né? Porque não é tão fácil, né? A gente ter que cuidar de outras coisas pessoais também, né? Mas o lado, não falo, eu falo mais no lado profissional, na questão de você, poxa, pega um médico que gosta do que faz, ele vai te examinar completamente. Você já foi num médico que gosta do que faz, né? Então você olha para ele, vai falar, tudo bem e tal, vai te atender diferente de uma pessoa que só vai lá e dá receita para você, na verdade. Às vezes tem médico que só dá receita assim pra gente. Então, eu vejo assim que a gente precisa ter essa sensibilidade de falar assim, não, realmente é isso aqui eu tenho interesse, isso me faz me sentir bem em fazer e eu tenho um gosto por isso. Eu já vi crianças também desenvolver até de pequeno já alguma habilidade que gosta de fazer, entendeu? Ô, Ed, o Então, negócio que eu vejo por aí. você tá falando disso aí, Tom, o Edu tá falando sobre isso aí. Eu tenho a minha opinião, que é o seguinte. Sim. Eu ouço, já vi, eu não gosto de estudar. Eu não gosto de estudar. Mas quem falou que é necessário gostar de estudar? Porque não é bem assim, não fazer o que não gosta. Não é bem assim. Às vezes, para você chegar no que você gosta, tem que fazer bastante coisas que você talvez diz que não gosta. Porque, na verdade, estudar, para muitos gostam de estudar, vive aprendendo. Eu tenho amigos que têm 3, 4 faculdades e continuam estudando, e, enfim, faz sempre um curso paralelo, faz isso, aquilo, tal. Ele adora estudar. E tem outros que fez a faculdade e tal, e cumpriu lá e continua a profissão que ele conseguiu lá, ele conseguia tocando, não precisa fazer mais faculdade e tal, mas mesmo assim precisa se atualizar, porque hoje o mundo é de atualizações, né? Mas os jovens que acham que, eu não gosto de estudar, eu não gosto de ir na escola, mas não é necessário gostar, é necessário se desenvolver. E para se desenvolver, não necessariamente vai ter que fazer coisa que você gosta. Coisa que você gosta é passar manteiga no pão quente, Uhum. comer McDonald's pronto, Uhum. comer um lanche, isso aí, meu. Não, você tem que ter o propósito. E o propósito, se você tem que passar por isso, que passa com excelência. Se dedique, que nem o meu filho uma vez na sala de aula, estava todo mundo não muito satisfeito lá com a sala de aula e tal. Ele fez uma reunião com todos os alunos e falou assim: vamos se dedicar para ser aprovado no final do ano para a gente sair dessa. Se nós não se dedicar, nós vamos ficar tudo enroscado aqui, nessa sala ou nessa escola. Ele não estava muito satisfeito nem com a escola, nem com a... Porque era garoto, né? Mas eu achei isso aí super interessante. Ele incentivou todo mundo a se dedicar a não se repetir, a não ser reprovado, para poder passar logo. Porque o propósito dele é o outro. Então, para chegar no outro, tinha que passar aquela dificuldade ali. Então, às vezes, a dificuldade é para o melhor. Às vezes, fazer só o que gosta não dá certo. Não dá certo. Tem que fazer o que é importante, o que é necessário, né? E mesmo gostando ou não, faça. E faça com excelência. É assim que você vai conquistar o seu espaço, a sua qualidade de vida, a sua liberdade, tanto financeira como intelectual, como profissional. É só dessa maneira, passando por tudo isso aí, não colocando obstáculos. Os obstáculos são para você elevar a sua pessoa e não para você ser barrado.
né? Perfeito, é isso aí. Ed? Meu avô falava uma frase bem Vamos interessante. lá. Ele falava assim: a longo prazo, ninguém ganha de mim. Por causa da paciência. Ele falava assim: a longo prazo, ninguém ganha de mim. Porque ele não desiste. Ele sempre falava assim: eu não desisto. Meu avô foi construtor e ele saiu de uma situação assim, tipo de pedreiro, a ter uma construtora e construir um monte de imóveis, ter imóveis próprios, um monte de casa de aluguel, e saiu do nada. Ele falava: aprendi isso. Eu tive a satisfação de ficar muito perto dele os últimos dias de vida dele. Ele falava: a longo prazo, ninguém te vence se você for perseverante. E o grande problema hoje que os nossos jovens estão enfrentando é o imediatismo. O imediatismo porque tudo é muito fácil na internet. Eles vendem uma solução muito fácil, né, Alemão? Tudo, nossa, fique rico muito rápido. Eu não conheço, eu particularmente, perto de mim, assim, ó, eu conheço muita gente que tem uma condição financeira muito boa. Eu não conheço ninguém que ganhou dinheiro fácil, molezinha, que 3, 4 meses, que nem vende na internet, um aninho. Não, e também se consegue, às vezes não aguenta segurar todo esse recurso, né? Às vezes não suporta manter. Porque subir, pelo incrível que pareça, Ed, não é o mais difícil. Não é. Manter é mais difícil. Porque subir pico, às vezes você tem aquela energia, você tem aquela disposição, que entra o começador de coisas. Manter que é o desafio. Porque às vezes você chega lá, acabou aquele pico de energia. Aí você tem que manter o que você já conquistou. Esse é o desafio. Eu entendi perfeitamente isso daí. Eu vejo que a gente dá exemplos de ganhadores da loteria também, né? Que ganha um dia para a noite tantos milhões, daqui a pouco a pessoa não consegue gerenciar aquilo, ou mesmo ganhadores de prêmios, enfim, acaba não conseguindo gerenciar o recurso, né, que ganhou, e acaba voltando à estaca que estava, né? Então, tem uma questão dessa também. Esse ponto que você está falando, empresários, só 3% de cada 100 pessoas, só 3 dão certo. Depois, além dos 6 anos, né? A maioria quebra antes dos 6 anos. Pessoas que aplicam em bolsa, só 3% dão certo. Certo mesmo, de pegar e alavancar, ganhar muito dinheiro, porque vão pro day trade. O day trade, só 3% dão certo. O resto, porque a aplicação em pequena escala, 1%, 1,3%, não vai deixar ninguém rico. A não ser que a pessoa, sei lá, ganhe muito bem e consiga ir guardando aquele dinheiro. Mas não vai alavancar aquele dinheiro. A não ser que vá pro day trade. Só que o day trade é tipo é um jogo, uma roleta russa, que quem tem muito conhecimento acaba ganhando. Mas é 3% também igual o de empresa. E pelo incrível que pareça, só 3% das pessoas que ganham na loteria conseguem manter. Porque é a pessoa que ela tem uma alta administração do que faz, do seu dinheiro, do que gasta. Então, essa coisa, tipo, a pessoa consegue ganhar, mas manter é o desafio. Manter é o desafio. Edu, então, você comentou um pouquinho sobre a sua vida. Fala o que você poderia, qual seria a dica ou a informação que você poderia passar sobre propósito de vida para essas pessoas? Olha, você que está em casa, se você tem um propósito de vida, seja de ajudar alguém, seja de ajudar a humanidade, lembra que o tempo está passando. E o tempo é implacável. Passa muito rápido, mas muito rápido. Quando você vê, já passou. Então, se você está esperando a hora certa, você está esperando Deus falar, o universo falar, que você deve começar o seu propósito de vida, que você sabe que você veio fazer aqui no planeta, a dica é: comece agora. Porque amanhã você não sabe nem se você está vivo.
Comece agora, já. Com o que você tem, com o recurso que você tem. Ah, mas eu não sou bom nisso. Vai ficando bom no caminho. Vai ficando bom no caminho. Não espera ficar perfeito. Não, comece agora. No caminho você vai ficando bom. Comece agora. O relógio está correndo. E a gente não sabe quanto tempo a gente vai ficar aqui. Nem eu, nem você, nem ninguém. Então, fica a dica. Obrigado, Edu. Obrigado mesmo. Fantástico. Vou fazer uma pergunta. Fala um pouquinho, a gente não comentou, né, Alemão? Fala um pouquinho pra gente do Abutres. Fala o que é, você faz, enfim. Fala um pouquinho do Abutres pra gente conhecer. O, o Abutre é uma irmandade sobre duas rodas, sobre motocicleta, né? A nossa união ela é humanitária, né? Ela é humana, né? Não é a motocicleta, ela é motivadora para nós, mas o processo nosso é a união nossa, das pessoas que têm mais ou menos o mesmo gosto sobre duas rodas. É um estilo de vida e é a nossa vida. Então, o Abutre, ele tem essa naturalidade dele, entendeu? Então, às vezes as pessoas pensam, a palavra Abutre e tal. A palavra Abutre é uma sigla, né? Uma sigla. Não segue que vai dar certo. Que a sigla nossa é... Tá aqui, tô aqui no peito aqui, vamos ver se dá para ver aqui, ó. Abre mais. Vou mostrar aqui para vocês entenderem a sigla. É atitude, é batalha, é união, é triunfo, é respeito, é estrada e sorte. Isso é a nossa sigla, que é a sigla da nossa irmandade, entendeu? Então o Abutre tem essa sigla e nós seguimos isso aí. Esse aqui é o nosso mandamento, que é o mandamento da vida nossa, tá? Eu espero que eu pude corresponder com você, o Ed, aí. Agradeço aí a sua pessoa aí, esse convite aí. Espero que auxilie todo mundo. E siga a sigla, Abutres. Obrigado, Alemão. Eduardo, quer falar mais alguma coisinha? Deixar uma mensagem boa para as pessoas? A mensagem é: você, só você, aqui que a gente está falando de consciência, tem uma mensagem que só você veio trazer ao mundo. É sua mensagem. Não é a dele, a minha, de ninguém, é a sua. É uma mensagem que só você veio trazer. Traga ela. Traga ela. Dá tempo. Traga ela. Ah, eu não sei qual é a mensagem. Descubra. Descubra. Tem uma mensagem que só você veio trazer ao mundo. Quero também aproveitar o momento e convidar as pessoas que vão até a nossa página Renomado Podcast para conhecer um pouco e se inspirar nas histórias das pessoas que a gente entrevista. O Renomado Podcast ele foi criado para a gente inspirar as pessoas com as nossas histórias de vida, nossas experiências e as experiências de quem a gente entrevista. Então, o formato que a gente faz é que a pessoa ali, ela conte como ela obteve o sucesso, como ela se tornou renomada, para outras pessoas olharem e falar, é possível, dá. Então, o foco é a esperança. O foco é que a pessoa consiga ter uma referência, que boa parte das pessoas em casa não tem, e agora tem. Tá fácil, né, Lemão? E de graça. De graça. Com certeza. Alemão, obrigado por ter vindo. Agradeço mesmo vocês terem vindo, Eduardo. Muito obrigado também. Quero agradecer a todos que forem assistir, vão assistir esse vídeo. Pode deixar seus comentários aqui, curtam, compartilham. É muito importante a gente passar todo esse conhecimento, sabedoria que a gente conversou aqui para muito mais pessoas. Então, por favor, divulguem para seus familiares, para as pessoas que estão perto de você, que poderiam ouvir essas mensagens e trazer uma inspiração maior, tá bom? Então, eu agradeço mesmo. Obrigado por terem vindo. Eu encerro aqui nosso programa, nosso episódio de hoje do podcast Expandindo a Consciência. E um grande abraço a todos.